Salve, salve, alquimistas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química, dessa vez falando sobre densidade e massa específica. Tem uma pequena diferença entre os dois que a gente precisa conhecer. Só relembrando, então, das aulas anteriores, densidade é uma propriedade específica da matéria, tá certo? Já falamos sobre pontos de fusão e pontos de ebulição, agora a gente vai dar uma aprofundada na densidade. Vamos lá. Pessoal, vamos começar então justamente pela densidade, que vai falar sobre a massa e o volume de uma substância, de um corpo. A razão entre a massa e o volume de um corpo, ênfase aqui na palavra corpo, é então a densidade. Tá? E o que é um corpo? Pessoal, um corpo é um objeto, qualquer objeto, com diversas substâncias nele, tá bom? Quando eu for dar o exemplo ali, vocês vão entender. Como que eu calculo a densidade de um corpo? Basta eu dividir a massa pelo volume que ele está ocupando, tá certo? Então a massa ela é dada em quilogramas, em gramas, em quilogramas de novo, pode ser dado em miligramas, microgramas e assim por diante, tá bom? E o volume ele é dado em metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros, decímetros cúbicos, ml e assim por diante também, tá bom? Então, a densidade é sempre a unidade de massa pela unidade de volume, tá bom? Pela unidade de volume. O exemplo aqui, ó. Vamos pensar no Titanic, um navio, tá? Peguei o Titanic aqui só como exemplo. Eu acho que todo mundo conhece. Eu aproximei o Titanic, pessoal, como sendo um retângulo, tá? Um paralelepípedo, melhor dizendo. Um paralelepípedo. Nossa, ficou torto aqui. Um paralelepípedo, tá? Como sendo isso aqui, uma caixona, Titanic, com um volume aproximadamente de 400 metros cúbicos de volume, 400 mil metros cúbicos de volume, tá? E o peso do Titanic é aproximadamente 50 mil toneladas, a massa do Titanic. O que eu teria que fazer para encontrar, então, a densidade desse corpo? Percebe que o Titanic é um navio construído de diversos tipos de metais, madeira, muitas outras coisas também. Se a gente for contar tudo que tem no Titanic, tem tecido, corda, enfim. Percebe que são várias substâncias. Então, o Titanic, o navio, é um corpo que possui diversas substâncias, tá bom? E aí eu quis converter a minha unidade para ficar mais usual no sistema internacional. Ao invés de eu usar toneladas, eu converti para quilogramas. Então, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei por 1000. E aí ficou 50 milhões de quilogramas. Para eu encontrar a densidade, então, basta eu dividir pelo volume que está em metro cúbico. Beleza? Aqui eu tinha 5 zeros embaixo e eu tinha os 5 zeros em cima. Cortei esses 5 zeros. Ficou 500 dividido por 4. 500 dividido por 4, nós chegamos numa solução de 125 quilogramas por metro cúbico. Beleza? Então eu encontrei a densidade do navio, do Titanic, do corpo, certo? Agora, e a massa específica? Qual que é a diferença? A massa específica, ela vai falar da razão entre massa e volume de uma substância. Agora sim, uma substância é algo puro. Então, uma substância pura. Ou seja, eu vou analisar aquela substância. Eu vou analisar o ferro, eu vou analisar o ouro, eu vou analisar a água, entendeu? Uma substância só. Não é uma mistura de substâncias, mas uma substância pura, tá bom? Como que a gente vai fazer? É a mesma coisa, tá? A massa específica, então, é a massa da substância dividido pelo volume ocupado pela substância. Percebe que aqui na densidade era a massa do corpo pelo volume do corpo.
Agora, aqui na massa específica, a gente tem substância e substância. Massa da substância e volume da substância. Vamos analisar isso aqui, ó. Eu peguei um copo com água e no fundo do copo com água, ó, tem uma barrinha de ferro aqui, ó. Um bloquinho de ferro. E eu sei que esse ferro tem uma massa de 15,6 gramas e ele ocupa um volume de 2 centímetros cúbicos. Vamos calcular a massa específica dele. A massa específica ela é dada por essa letrinha grega aqui, que é um P chamado de ρ. Tá? A gente chama de ρ. Vai ser a massa desse bloquinho dividido pelo seu volume. Qual que é a massa dele? 15,6 gramas. Qual que é o volume dele? 2 centímetros cúbicos. Então, eu sei que a unidade já vai ser gramas por centímetro cúbico. Dividindo 15,6 por 2, a gente chega em 7,8 gramas por centímetro cúbico. Então, essa é a massa específica desse metal aqui, ó, desse bloquinho de metal, que é um metal puro, uma substância pura. Tranquilo? Se cair, então, massa específica e densidade, não dá para errar mais, hein? Entenderam a diferença? Densidade fala de um corpo e massa específica é de uma substância pura. Fechou? Tranquilo? Espero que tenha entendido. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, ajude a crescer e espalhar esses vídeos, essas aulas para a maioria das pessoas aí, a maior parte dos alunos do Brasil. Tamo junto, um abraço, até a próxima.